Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, para mais uma vez aqui juntos com vocês, desfrutarmos de um momento de reflexão. Eu penso até que está virando um devocional, né? Não temos a intenção nenhuma de polemizar, no sentido de estar mais certo ou errado, mas apenas de refletirmos sobre um trecho bíblico, e se caso ele seja polêmico, a questão é o porquê ele está sendo polêmico, né? É verdade que hoje muita gente, assim, muitos cristos, muitas profecias estranhas, né? É bom que haja uma igreja em cada esquina, uma igreja em cada quarteirão, às vezes até mais de uma. É bom que haja, mas a mensagem não pode ser outra senão o Cristo, a salvação que vem de Jesus, através de Jesus. Nós só nos encontraremos com Javé, com o Criador, com o Pai de Jesus, se tivermos um encontro pessoal com Cristo, formos lavados pelo teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer uma reflexão num trecho bíblico. Mas antes, você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, tá certo? E vamos juntos refletirmos na palavra de Deus. Nossa intenção é uma hermenêutica bíblica. O que é isso? É a Bíblia, explicando a Bíblia. É óbvio, seríamos tolos, né, se não considerarmos tudo o que dizem sobre ela, mas principalmente é o trecho bíblico. O trecho bíblico dentro do contexto bíblico. Eu disse outro dia aqui, não dá para pegar no versículo para entender a Bíblia toda. Eu tenho que ler a Bíblia toda para entender o versículo. Lembra aquela ideia? Virou um chavão. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, o contexto de um versículo é o capítulo. O contexto de um capítulo é o livro. O contexto de um livro bíblico são todos os demais. E não importa se nós estamos falando de Gênesis ou de Apocalipse, eu tenho que conhecer a Bíblia toda. Só um exemplo para vocês ficarem com vontade de ler a Bíblia. Nós vemos no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos e aprendemos no capítulo 12 de Gênesis, que quando Satanás foi expulso do céu, Adão já estava aqui. Está escrito, capítulo 12: ai dos moradores da terra, porque o dragão, a antiga serpente, agora está entre eles e sabe que lhe resta pouco tempo. Ou seja, quando Adão e Eva foram criados, Satã ainda não era Satã, não era o adversário, né? A palavra Satanás significa adversário, e se eu não me engano, o diabo significa caluniador, né? Coisas assim, né? Por isso que Jesus fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Não significa que Pedro estava possesso ou endemoninhado. Pedro era inimigo de Jesus naquele momento, né? Há aí uns rodapés, uns livros falando que Pedro ficou endemoniado. Pedro não ficou endemoniado. É impossível uma fonte, olha como a Bíblia é harmoniosa, é impossível uma fonte que brota água doce, diria Tiago, ao mesmo tempo sair água salgada. Se Pedro diz que Jesus é o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus, e 5 minutos depois o Espírito Santo sai e entra o demônio nele, olha, ele nem podia estar numa coisa e nem noutra, porque o próprio Cristo fala: não foi você que disseste, não foste tu que eu disseste, mas o Espírito que está em vós, o Espírito de Deus. E 5 minutos depois Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Então significa que o texto, a palavra, né, Satanás significa adversário, não que ele estava possesso pelo inimigo. Viu como é gostoso ler a Bíblia e entendê-la? Chega a ser tão simples que perde a graça para alguns, porque nós esperamos fogos de artifício, pirotecnia e tal, né? Mas vamos lá, clique no canal aí, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações. Seu irmão em Cristo, seu servo, pastor Edson Maciel,
a Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Quero fazer uma reflexão com vocês rapidamente sobre joio e trigo, sobre trigo e joio. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, que diz: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, esse texto é apocalíptico, é escatológico, podemos dizer assim, né? Olha, ele está falando de dois grupos, um grupo bom e um grupo ruim. As parábolas são sempre complicadas, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, que as parábolas são sempre complicadas, porque elas têm um alvo, primeiro, que seria o povo judeu. Depois a gente contextualiza para nós, gentios convertidos, né? Ou a igreja gentílica. Vamos trazer para nosso meio igreja hoje, né? Sem muitas delongas. A gente percebe, né? Um grupo evangélicos estranhos, né, com comportamentos estranhos, vingativos, irônicos até, e com o advento e o crescimento das redes sociais, nós vemos grupos evangélicos atacando uns aos outros. Não chegam nem a ser heréticos, eles são violentos, maledicentes, né, que falam mal, que ofendem e xingam até. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Dia desses, uma pessoa falou comigo que alguém estaria jogando indireta numa rede social. Eu fui olhar, ela me mostrou, ela fez um print da página e me mostrou. Eu falei, estava falando de fofoqueiros de uma determinada denominação. Eu falei, mas você é fofoqueira? Ela falou, não, eu não sou. Então não é para você? Ela falou, não, mas ela citou a denominação, o nosso segmento. Eu falei, mas dentro de cada segmento existe N tipo de pessoas. Ela falou, não, mas ela está falando, então se ela falou de um, falou de todos. Eu falei, não necessariamente. E citei esse texto bíblico. Se nós nos deixarmos atingir por aqueles que nos atacam, ou aqueles que saem lançando setas para todos os lados, se nós nos deixarmos atingir, a primeira coisa é, nós somos aquilo que a pessoa disse que o grupo seria. Ou se não somos, fazemos parte disso de alguma forma. A gente aceita isso. Esse é o primeiro ponto. E é complicado, porque eu não posso ser. Vamos pensar no caso da fofoca. Fofoca é um negócio muito ruim, né? Falar mal do outro, aumentar, mentir, escandalizar, é sempre muito complicado, né? Outra questão seria, ao me sentir atingido, eu revido. E o comum é o homem ser bruto, né? Quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade. Eu nunca revido na justa justiça. Eu revido sempre com força maior, com mais intensidade. E isso é sempre complicado. Mas, pastor Edson, não dá para suportar. Olha, eu sei que é difícil, mas o sermão da montanha é claro, que o novo nascido, o regenerado pelo Espírito Santo de Deus, quando lhe baterem na face, ele oferece o outro lado. Quando lhe obrigarem a andar 1 milha, ele andará 2 milhas. Quando lhe pedirem a túnica, ele dará também a capa. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Não estou falando de outras situações, né? Como direitos civis, direitos trabalhistas, essas coisas. Não é isso.
né, que Deus vai intervir para que a aposentadoria, o brasileiro não tenha que trabalhar até os 60 ou 65 anos, que está em discussão aí. Não, isso é outra coisa. Isso precisa se reunir as classes trabalhadoras, seus diversos segmentos, e não aceitarem esse tipo de coisa desse jeito. Porque ninguém, né, num país como o nosso, de uma diversidade tão grande, né, enfim, né, eu não sou autoridade, não entendo disso, não sei qual seria a idade ideal, mas eu só penso que deveria ser discutido melhor, porque eu moro na capital, em São Paulo. Aqui é uma coisa, no campo é outra coisa, no agreste é outra coisa, nos carvoeiros da vida é outra realidade ainda, nas minas que há por aí perdidas são outras realidades ainda. Mas voltemos para o Evangelho, que é a nossa preocupação. Não significa que não sabemos o que está acontecendo lá fora. Nós temos que estar informados, nos manter informados, nos engajar pelos nossos direitos civis, etc. Mas vamos voltar para cá, nessa questão da igreja. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa crescer de forma uniforme, mas isso é impossível. Então, apocalipticamente falando, essa fala de Jesus, ela tem um teor apocalíptico escatológico. Ela fala no final, sobre o final dos tempos. Olha o que ele diz: deixar crescer juntos o joio e o trigo, o crente e o descrente, o bom crente e o mau crente, vai crescer junto. O salvo e aquele que finge ser salvo estão juntos. O que acontece hoje em nosso meio é que é diferente do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento era objetivo, o culto, muito objetivo. Vamos pegar o princípio, lá os primórdios, quando Caim faz o seu culto e Abel faz o seu culto. Como que Caim soube que o dele não foi aceito? Eu posso, por inferência, assim como aconteceu no culto de Elias, quando ele consertou o altar de Javé, o altar do Senhor, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Eu posso crer que ocorreu o mesmo no culto de Abel e não aconteceu no culto de Caim. É bem objetivo. Hoje não, hoje é subjetivo. A gente vem à igreja e depende de nós. Deus já sinalizou para Caim: ó, se você proceder bem, eu vou aceitar o seu culto. Cabe a ti, o pecado jaz à porta, lembra do texto, capítulo 4? O pecado jaz à porta como um animal acuado, e cabe a ti dominá-lo. Caim não conseguiu. Embora fosse objetiva a ação, o consumo do holocausto, havia o teor subjetivo. Hoje, na graça, com o advento de Jesus, o ministério, os evangelhos e principalmente o sermão do monte, a gente sabe que é subjetivo. Por isso ele fala: se você vem ao altar entregar a sua oferta e lembrar que o seu irmão que tem algo contra você, deixa a sua oferta, vai lá, se acerte com ele, depois vem e entregue a oferta. Então, essa parábola sirva para o nosso crescimento. Não nos deixemos atingir. Se por alguma forma a gente se deixar atingir, se for por imaturidade, amém, vamos amadurecer. Se for por nos adequarmos à acusação hora feita, a gente precisa mudar. Amém? Fique com a paz do Senhor, receba a paz de Cristo em seu coração. Venha fazer uma visita na Assembleia de Deus Brasileira aqui em Fernando Vasconcelos. Receberemos você com a graça e o amor de Deus. Amém? Fique com a paz do Senhor, seu irmão em Cristo, Pastor Edson.